Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar para vocês aqui um pouco mais sobre os cachepôs. Por que eu uso determinado tipo de cachepô e, enfim, como é que foi a evolução para o uso desses cachepôs aqui, que geralmente eu uso. Quando eu comecei a cultivar aqui as orquídeas, eu comecei a ter, assim, usar as garrafas PET, fazendo um sistema semi-hidrofônico. Porém, as garrafas PET ela acaba gerando esse lodo, e esse lodo acaba subindo para as raízes e acaba meio que prejudicando um pouco as orquídeas. Com isso, depois de um tempo, eu comecei a usar os vasinhos plásticos. Porém, esses vasinhos eles têm uma dificuldade que é para colocar na tela. Geralmente, para colocar na tela, ele não é muito interessante. Com isso, eu comecei a usar então os toquinhos. E os toquinhos se adaptaram muito bem. Eles realmente as orquídeas agarram muito bem nos toquinhos. Geralmente eu uso aqui todo o toquinho de sanção do campo, apenas sanção do campo, não uso outra madeira. E as orquídeas se dão muito bem nesse tipo de toquinho. Com isso eu passo as plantas, com o toquinho e tudo, para os cachepôs. Com relação aos cachepôs, eu comecei a desenvolver vários tipos de cachepôs, né? E inclusive jangadinhas e tudo mais. Mas vamos ao outro setor aqui para a gente dar uma olhada um pouco melhor. Bom, com relação às jangadinhas, as orquídeas se dão muito bem nelas. Os cachepôs também, as orquídeas se dão bastante interessante. Esse aqui é um sistema redondo, porém ele tem uma dificuldade extra que é fazer o fundo dele aqui, bastante complicado de fazer o fundo. Então por isso eu parei de fazer esse cachepô. Temos o cachepô quadrado aqui também. Ele é bastante interessante. Ele é todo feito no arame. E as orquídeas se dão muito bem nesse tipo de cachepô. Porém, da mesma forma, é um pouco complicado de se fazer. Mas o problema maior é exatamente esse daqui. As orquídeas ficam pegando uma das outras. De acordo com o que vai balançando, é perigoso as raízes se danificarem e tudo mais. E tanto a jangadinha quanto os cachepôs, eu parei de usar eles nesse modelo. Justamente porque as raízes ficam muito próximas das outras e acaba que as raízes passam de uma jangadinha para outra, fazendo assim as orquídeas se agarrarem umas nas outras. Com isso eu passei a usar então o cachepô cônico. O cachepô cônico aqui, eles são para mim bem mais interessantes porque eles têm a distância pequena na base, e embaixo aqui ele tem uma distância bem maior. Então assim, para as catleias, então resolvi usar um cachepô um pouco maior, até porque elas formam muito mais raízes. Elas vão formar muito mais raízes que as outras e não vão ser trocadas tão facilmente. Mas esse cachepô médio, ele cabe dentro do grande. E futuramente, quando as orquídeas aqui, as catleias, estiverem num tamanho, num desenvolvimento grande, eu vou fazer um cachepô ainda maior para colocar elas sem precisar de retirar elas dos cachepôs. Então assim, ela tem uma distância interessante de um para o outro. Assim sendo, as orquídeas não vão agarrar raízes, como acontece aqui, ó, tudo muito agarrado, e elas acabam agarrando mesmo umas nas outras. Estou aqui com uma, tá abrindo aqui, ainda nem vi a floração dela, mas todas as minhas orquídeas aqui estão, a maioria que eu plantei aqui foram nas jangadinhas. Elas se dão muito bem na jangadinha, não tenho que reclamar da jangadinha, porém, essa é a dificuldade que a gente tem. Elas, se bobear, elas irão agarrar uma nas outras e isso não é interessante. Com relação aos tocos, eu tenho aqui alguns tocos bem interessantes. Eles acabam pesando demais e isso gera um peso extra no seu orquidário. Eu também não uso aqui o vaso de barro, até porque ele também vai gerar um peso grande. Pode ver que tem vários tocos aqui, são bastante pesados. Porém, eu não uso muito os tocos grandes. Eu uso geralmente
os tocos pequenos de 10 centímetros, e as orquídeas se dão muito bem nesse tipo de cultivo. E assim, quando elas formam e estão bem desenvolvidas, eu planto elas com o toquinho e tudo dentro do cachepô. Uma outra dificuldade também que eu encontrei com relação aos cachepôs é o cachepô de parede. O cachepô de parede aqui ele não faço mais, até porque eles têm que ter uma distância. Do contrário, ela vai acabar agarrando tudo na madeira atrás. Então, como vocês podem ver aqui nessa minha Phalaenopsis aqui, ela está muito bem desenvolvida. Aqui é um cachepô de madeira normal. Ele deve durar aqui em torno de uns 2 anos. Mas olhem o resultado. Ela já agarrou tudo aqui atrás. Está muito agarrado aqui. Muitas raízes. E quando esse cachepô se deteriorar, eu vou ter que retirar essa orquídea daí e perder todas as raízes que ela se formou. Mas é por isso que eu estou começando a usar agora somente esse tipo de cachepô. Podem ver que fica bastante interessante. Aqui eu tenho bastante espaço, um exemplo interessante aqui de como que elas se formam. E tem espaço aqui entre as orquídeas. Um pouco, às vezes ela quer agarrar aqui, basta eu virar um pouco e ele já não agarra mais. Pode ver, tem bastante espaço, bastante interessante aqui. É um exemplo interessante de como que forma as raízes das orquídeas nesse tipo de sistema. Podem ver, bastante raízes. Mas é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Valeu e até a próxima.